pessoal. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito prazer meu amigo, posso chamar de amigo, professor, mestre, doutor Gustavo Rezende Siqueira, pesquisador do APTA e um grande incentivador e uma das principais pessoas e nomes da pecuária nacional. Obrigado pela sua presença aí, Gustavão. Ademar, também eu tenho o prazer de chamar de amigo, que é de longa data, né? Já não tem alguns dias, anos aí que a gente se conhece e faz. Que eu brinco que um dos lugares mais inusitados que eu já fiz uma palestra na minha vida foi com você. Não sei se você lembra, no Adega, né? Ah, foi. Lembra? Uma das primeiras, mais de 10 anos atrás, né? Mas assim, é um prazer muito grande estar aqui com você. Não sou isso tudo que você falou aí não, mas a gente luta aí para trabalhar pela pecuária brasileira. Não, parabéns primeiro por tudo que você faz, Gustavo. Eu acho que, bom, só para a gente passar um pouco do que é a ideia, né? Hoje a gente vai falar de um tema que deixou de ser tendência e passou a ser uma decisão estratégica, que é terminação intensiva a pasto. Durante muitos anos, intensificar era visto como algo opcional. E hoje, com o custo de terra alta, pressão por eficiência, necessidade de capital de giro, a pergunta já não é mais se tem que intensificar ou não, mas é como fazer isso com margem, né? E para aprofundar essa discussão, eu gostaria eu tenho algumas perguntas, eu preparei aqui um briefzinho que eu acho que vai ficar bem legal para a gente conceituar, né, trazer aqui um pouco de conceitos e de operações na prática, do que se trata disso, né? Então, uma grande referência como você é a pessoa correta. E aí eu queria, Gustavo, começar o seguinte: para quem ainda não conhece profundamente o seu trabalho, qual foi o ponto de virada que fez você tornar essa referência nacional em RIP e TIP? Não tem referência nacional de nada, mas a gente está lá assim, eu estou em Colina, né? Fez 20 anos, né? Olha. 21 anos agora em 2026, e a gente vem sempre trabalhando com estratégia de suplementação, com a intensificação dessa pecuária. O problema é que às vezes o nome intensificação ela pode ser qualquer nível, né? Vamos falar assim, a gente vem sempre trabalhando com pecuária e como você conhece lá, a unidade é uma unidade grande que nos permite fazer trabalhos de longa duração e repeti-los por muitos anos seguidos, né? Então a gente tem análise, a gente tem conjunto de dados que a gente trabalhou por 20 anos, a gente tem, às vezes, comparando coisas por 10, 15 anos, sabe? Isso, às vezes, um aluno vai lá, faz um experimento de doutorado, mas ele, num contexto maior, ele está num contexto do nosso sistema de produção, né? Uhum. Falo que hoje, tanto eu quanto o Flávio, lá que nós trabalhamos junto, mais especificamente nessa área, qual que é a nossa linha de pesquisa? É produção animal com ênfase em nutrição, que nós somos nutricionistas, né? Mas essa questão da RIP e da TIP é porque ela vem ao natural, né? Então, vamos falar assim, ó. Você vai buscando alternativas. Eu brinco assim, ó, cada vez que você arruma uma solução, eu tenho uma certeza: aparece você criou um problema. Na hora. Não tem a menor dúvida disso, tá certo? Então, assim, existiam alguns modelos e aí surgiu a possibilidade de fazer a TIP, tá certo? Isso caminhava um pouco no Mato Grosso e caminhava algumas pesquisas lá com a gente, porque, cara, era uma forma de intensificar com uma estrutura diferente no confinamento. Entendeu? Porque eu brinco que assim, um confinamento só vai crescendo no Brasil, eu acho que só vai crescer, o Brasil tem muito espaço para crescer, o confinamento também, mas a TIP é uma estratégia de engorda muito democrática. Entendeu? Assim, ela, desde o pequenininho, com o cara que quer fazer com 30 cabeças ou com 70 mil cabeças, tem projetos de TIP no Brasil rodando, fazendo bem. O confinamento ele vai cada vez mais, eu acho, pela estrutura, pelo modelo e tal, ficar cada vez... Uma operação mais industrializada. Mais industrializadas, maiores, o ano inteiro e tal. Difícil de começar pequeno, porque você já necessita de um pacote tecnológico muito grande, né? Leia-se como pequeno hoje, quase que assim, eu não estou querendo falar se você tem um confinamento menor ou menor, você pode ter um confinamento de 500 cabeças e que roda bem, que te dá dinheiro, não estou falando isso, mas assim, hoje, a não ser que ele esteja muito dentro da fazenda para ajustar a carga, você pensar, vou montar uma operação de confinamento, ela já vai largar hoje aí, assim, quase com 10 mil cabeças estáticas para fazer 25 mil por ano. Entendeu? Ou então modular. Vou fazer para 2, que vai virar 3, que já vai virar para 10. O que eu vejo muito é projeto de 5 mil implantado em 3 anos, por exemplo. Isso, né? Entendeu? É isso aí que já está, esse é o modelo, e você vê que algumas pesquisas saíram agora recentes, os que mais cresceram são os maiores, entendeu? Porque botar uma linha a mais é muito prático e tal. Ao passo que a TIP tem isso também, que está crescendo, mas ao mesmo tempo ela cabe para todo mundo.
Entendeu? Então, assim, e você monta uma estrutura que ela pode ser de suplemento ou ela pode ser de TIP. Você não está casado com aquele modelo, né? Simplesmente vai depender da quantidade de ração que você imputar nele. Então, a TIP veio nisso. Uma vez que a gente criou essa demanda da TIP, né? Aí o que é? Um produtor que nunca ia fazer uma engorda em confinamento, que engordava o animal levando 6 meses, 1 ano, ele começa a engordar em 90, 100 dias e 3, 4 vezes a quantidade do gado naquela mesma área. Então ele criou um dreno de boi magro. Aí vem a demanda da RIP. Faltou garrote. Faltou garrote. Criou-se uma solução, gerou-se um problema. Exatamente, entendeu? Esse é o caminho. Assim, então vamos imaginar, você fez um comentário que eu gostei bastante, que você tem 15, 20 anos, né, e que a pessoa chega a fazer um mestrado, um doutorado, o aluno chega, e então o aluno tem uma fotografia, mas vocês dois estão tendo condições de participar desse filme. Então essa referência é porque o filme é muito longo. Então isso é muito bacana, porque no Brasil a pesquisa realmente é um ato heróico, né? Por tamanhas dificuldades. Eu sei o tanto que vocês sofrem e conseguir fazer isso com 20 anos e tantas pessoas, tantos profissionais de alto gabarito que de lá passaram e que saíram de lá, isso nos orgulha muito. Nós só temos que agradecer. Você já foi o Prêmio Asbram, o Flávio já foi o Prêmio Asbram, aliás, os 2 primeiros eu tive a oportunidade de entregar, então isso nos envaidece muito. Bom, tudo não são tudo flores, né? Não. E aí eu acho que tem uma pergunta aqui na Campo, eu tenho 2 aqui, mas essa é uma das que mais fazem. Qual é o maior erro que o produtor comete quando fala em terminação intensiva a pasto? Assim, ó, o maior erro que o produtor comete quando fala em terminação intensiva a pasto é faltar o pasto dela e não estar com uma dieta preparada para isso. Porque assim, ó, ele fala, eu não tenho, assim, são vários erros que a gente vê. Mas o maior é faltar o pasto. Faltar o pasto. Se vier a ter que faltar o pasto, a dieta tem que ser ajustada para essa situação. Sim. Mas se faz dietas de TIP pensando que vai ter pasto, que vai ter fibra para o animal consumir. E a desculpa é que ela é mais tranquila porque tem pasto. Mas em vários projetos de TIP, o que acontece? O pasto acaba. E aí mudou-se a dieta. E aí a performance cai muito, fica totalmente diferente. É possível, eventualmente, quando falta pasto, você equilibrar isso? Você tem fontes tem subproduto que ajuda nisso. Fibrose, né? Tem hoje, é uma prática hoje comum em vários projetos de TIP, a gente levar até colocar um pouco de volumoso nessa ração, para o animal continuar lá e tal. Mas precisa ter o produtor, precisa ter esse volumoso. Dependendo do implemento que ele usa, não consegue levar esse volumoso, entendeu? Então, já assim, vira um modelo híbrido. Isso, Mas um dos maiores erros que tem é que você considera que vai ter pasto e o pasto acaba e o animal deixa de ter pasto. E isso te custa no bolso, isso te custa caro, entendeu? Positivo. Tinha um pessoal entrando aqui para trazer o pão de queijo. É bom quebrar, pode trazer o pão de queijo. Para o mineiro questão de ordem, traz o pão entendeu? de queijo, traz o café. Para o mineiro é questão de ordem, isso é extremamente importante, viu? Vamos conversar aqui, é um bate-papo, vamos quebrar essa formalidade, não estamos dando aula não. Entendeu? Nossa senhora, vai passar um pão de queijo ali agora. Falei, não, senhor, moça, desiste não, moça, volta aí. Acho que outro assunto importante é entender economicamente a viabilidade da TIP. E aí, assim, pode chegar com pão de queijo. Aí boa. Agora falta o café, hein? Nós vamos comer pão de queijo e traz um cafezinho lá pra gente, por favor. Então tá jóia. Obrigado. Aí, ó, coisa boa. Se tivesse um pouco mais à noite, ia ser vinho, queijo, pra gente beneficiar os nossos produtores. Mas aqui os produtores de leite estão contemplados aqui, com certeza. Mais tarde tem churrasco também no jantar. Contemplar a nossa produção, né? Com certeza. Bom, uma outra pergunta. Quando que a TIP faz sentido econômico e quando não faz? Não, eu vejo assim, ó. Essa pergunta, hoje a gente tem projetos que a gente acompanha. Nós estamos até com uma pesquisa aí agora em campo, que depois a gente vai deixar aí para vocês ajudarem a divulgar também e tal, que é de um levantamento de TIP no Brasil. Pra você colocar seus dados, para a gente ver várias coisas em relação a isso. Um benchmark. Um benchmark brasileiro sobre TIP.
Tá rodando aí e tal, para a gente ter esses dados. Assim, Ademar, a gente tem projetos de TIP que funcionam e que dão um retorno em qualquer que seja a situação. Não tem tamanho e não tem época. O que acontece é, toda vez que você tem um sistema que na TIP, né, que fica claro na TIP, o que nós estamos chamando de TIP? É quando você está terminando esse boi a pasto, que ele está ali comendo acima de 1,5% do peso vivo de ração. Sim. Senão seria um famoso SEMI. É só para conceituar, porque às vezes um pode estar entendendo o nome, né, o que é TIP, né? Então, assim, estou dando ali mais do que 1,5% da ração. De onde você tirou esse e-mail? Que a gente falou que é 1,5%, pronto. Ninguém tinha falado antes. Mesmo? Ninguém tinha falado antes, a gente está falando que é acima de 1,5%. Já é o homem que fez o 777. Já nós estamos falando que é acima de 1,5%, porque isso oscila nas águas na seca. Então, nós seremos dependentes do insumo concentrado. E isso vai ter uma relação do concentrado com o preço do boi. Existem momentos na pecuária que essa relação aperta. Existem momentos que essa relação é ótima, entendeu? Então, agora, é nas águas, é na seca, é para pequeno, é para médio, é para grande, ela tem sentido em qualquer que seja. Só que pode ser que chega a momentos que você tem uma reposição que está muito cara, a comida está cara e o boi ainda não reagiu desse jeito. Agora nós estamos com a reposição bem, nós estamos falando aqui, gravar agora final de fevereiro, bem dizer fevereiro de 2026, reposição está puxando bem, o boi ainda não reagiu do mesmo tempo, a comida que está boa, para que está viabilizando ainda, que está segurando a gente isso aí. Mas se a comida tivesse estourada, era um típico momento disso aí que acontece. Então, comercial. O que nós vamos ter que entender é que assim, tem hora que não tem jeito. A gente acompanha projetos, a gente desenha projetos, porque uma coisa é o seguinte, se a gente estava num grupo discutindo, num negócio desse é melhor deixar o dinheiro no banco. Eu falei, isso, o confinamento vai ficar parado. E tudo aquilo que você montou vai ficar vazio. E outra coisa importante... Aí é mais caro ele ficar vazio do que você rodar. Agora, a margem é estreita, entendeu? Então, sim, isso é normal. Uma coisa que eu tenho escutado bastante, Gustavo, é que a gente... eu vou parar porque é melhor pôr o dinheiro no banco. Aí vem um fator interessantíssimo. Como é que você fala para a sua equipe que você vai parar? Você desliga a pessoa, para de pagar, ou então você fica parando? E eu já vi sistemas que as pessoas fecharam o confinamento, ou pararam, reduziram um negócio da fazenda e pagaram os salários de acordo com o que estava, porque a equipe era boa. Só que a hora que volta, já não é a mesma coisa. A pessoa já... 2, 3, 4 anos parados, você não consegue acelerar aquela turma para pegar o que era quando parou, né? Então isso é um fator... Parar um projeto é um problema grande. É assim, Desligar uma fazenda, né? É assim, você falou aí que a gente não se discute se mais vai intensificar ou não. Eu concordo plenamente com isso. Porque nós estamos montando projetos que estão cada vez mais andando em alta velocidade e encaixados. Eu brinco que fazendas estão deixando de ser casas e virando prédios. Entendeu? Por que leva a você construir um prédio no centro de Goiânia e tal? Porque o terreno é valorizado, eu quero continuar ali, porque se eu for morar, eu vou ter que morar muito longe para chegar até lá. É igual a fazenda. A fazenda é isso. Elas estão se verticalizando, não no sentido de vender até a carne, sim. Isso pode ser, mas é no sentido de você fazer 2, 3, 4, 5 andares na fazenda. Aí você vê e fala assim, não vou fazer tipo esse ano. Fala, mas aí o que você vai fazer com o seu boi magro? Aí você vai vender ele? Então tá bom, mas se tá ruim pra você, tá ruim pra quem tá comprando também. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Aí se você não engorda ele, você cria um blackout porque a sua recria tá vindo, porque a sua cria tá lá atrás e o seu bezerro tá indo. E o outro ponto é o seguinte, a gente ia, sempre foi, viagem, Estados Unidos, tal, chegava lá nos americanos, né, eu brinco que é isso aí, Chegava lá no confinamento americano e perguntava, quanto tá arroba? Aí eu nem falava, arroba faz 100 quilos, a gente convertia para arroba e falava, rapaz do céu, gosto de falar arroba hoje, acho que tá 110, 120 dólares, assim. Nossa senhora, se eu ganhasse um dinheiro desse, eu tava rachando de ganhar dinheiro, né? Aí na sequência, não hoje, mas na sequência eu perguntava para o americano, falava assim, e quanto você tá ganhando pro boi? Ele falava, perdendo 100 dólares. Perdendo 50 dólares. Não é Quantas vezes você não foi lá e você não escutou agora isso aí? Tá perdendo. Aí você vira e fala assim, mas você é louco, como é que você confina, faz um negócio desse para perder dinheiro? Ele falou, eu tenho uma operação, eu tenho um negócio que tem que andar. Não é um negócio de 1 ano, é um negócio de 10 anos, é um negócio de uma vida que eu vou levando aqui e tal. Então eu sei que vão ter momentos que a margem vai ser grande, tem momentos que a margem vai ser pequena, tem momentos que passa pelo prejuízo e eu tenho que saber lidar com tudo isso. A nossa pecuária,
está aprendendo isso. Nós estamos tomando uma aula agora fantástica, né? Nós estamos boi de 190 em setembro de 2023, Exato. A boi de 355 bateu na bolsa agora para outubro, né? Assim, Então, ó, o boi, imagina. Né? Exatamente, o boi assim, ó, o boi ele sobe, desce, assim, ele tá correndo pelo ciclo pecuário, que o produtor tem que entender, profissionalizar isso. Outro dia teve um corte até que o pessoal lá do Reago fez um podcast também com um produtor, um consultor de leite americano, que falava, antigamente, o produtor de leite americano só tinha de saber fazer comida para vaca e tirar o leite dela. Hoje, isso é o de menos quase do negócio desse, isso é obrigação. Ele tem que entender do mercado, o que vai fazer, como é que vai operar, de comércio, quanto custa, quanto não vai. Quando investir, quando não investir, quando crescer, quando segurar, quando colocar... Então, gestão de recursos humanos no mundo tudo. inteiro. Então, assim, hoje o negócio é uma estratégia. Então, vai existir, assim, tecnicamente, tem momentos que você pode fazer outra coisa, que a gente pode até discutir, que pode ser assim, você vai ter que saber se você quer mais dinheiro por boi ou por hectare. Entendeu? Você tem técnicas... Esse aí nós podemos fazer um podcast só sobre isso. Gera N discussões. Gera né? Porque, N, mas vou falar assim... Você vai, a remuneração é pelo dinheiro que você tem... ou pela área que você tem, exatamente, ou pelo tanto de boi que você tem. São formas totalmente distintas de você enxergar o negócio, né? E eu tô quase me convertendo a uma linha que eu falei que eu tô virando especialista em produção com ênfase em nutrição. Nós estamos virando especialista em gestão de pecuária de corte, não da gestão assim, os caras de gestão são muito mais, mas a gestão produtiva do negócio, gestão técnica produtiva, porque não tem desconexão de técnica com produção. Quem fala que tem é porque não está enxergando correto, é porque está recomendando errado. E aí nós vamos trazendo tudo para quê? Para gerar receita para o negócio. Entendeu? Exatamente. Maravilha, sempre uma aula estar contigo aqui, mestre. Tem uma outra pergunta. Vamos comer um pão de queijo? Vamos. Então, vamos servir um café também. Rapaz, olha isso aí, aqui tem um... tem que ser... Tem um cara lá no Instagram também, nós estamos bem informados aqui brincando, que ele tá lá, que ele é um cara de fora que mora em Minas, né? Ele faz muita brincadeira, aí ele vira e fala assim, ó, diz que o mineiro de vez em quando tá lá em Minas Gerais, tem que renovar o visto, né? Você já viu esse aí ou não? Não, como é que é? Aí chega lá na entrevista de visto, qual fosse aqui, oferece pro cara assim, você aceita um café? Aí os caras falam, não, obrigado, fala, visto negado. Entendeu? Então eu, como um bom mineiro, né? Você aceita um pão de queijo? Se o cara negar um café e um pão de queijo, meu filho, se é mineiro, perde o visto de entrada. Visto negado. E se tá morando lá, visto negado. Maravilha. É café com pão de queijo de verdade, né? Não é fake, não. E bom, quentinho, hein? Recebeu um bom mineiro, é simples demais. Muito obrigado. Aqui na Campo, nós estamos no ano da execução. Cada ano tem um nome. Ah, legal. Certo? E há uma aula que nós tivemos da nossa gestora de produção, a Verônica, que coordena a nossa fábrica, que ela tem um pop do café e do pão de queijo. Para que o pão de queijo aqui não estava bom. Agora aqui tá fazendo, estamos chegando, hoje está no 3º dia de um teste que nós fizemos, marcamos pão de queijo bom, ruim, pela compra, a temperatura do forno e tal. Porque na indústria, tudo é medido. E o pão de queijo não estava legal. Eu falei, não. Mas o que você quer que faz? Eu quero um pão de queijo bom. Agora, e tem que ser bom. Mas a mulher boa que fazia o pão de queijo, ela saiu. Tô te falando, pura verdade. Não, ela saiu acredito, daqui. Mas nós vamos ter pão de queijo bom só quando ela tinha? Não. Tem que ter um padrão, escreve numa folha. Exatamente. Tem que ser. Aí eu pergunto para você que está nos ouvindo. Quantos pops você tem na sua fazenda? Esse problema da mulher que saiu só acontece aqui na Campo com a mulher do pão de queijo ou acontece na sua fazenda de troca? E quando troca, o cara entra e você pergunta, você sabe tratar de boi? Você sabe tocar boi num curral? Você sabe mexer com trator? E aí ele vai falar assim para você, sei. Aí você fala, então tá bom, pode ir lá fazer. E cadê o procedimento seu? Aí você fala, mas você fez cagada. Não, quem fez cagada foi você, de não ter um procedimento operacional. Hoje o que nós estamos fazendo na maior parte das fazendas é isso aí, ó. Que eu falei, tá indo para um passo atrás, assim, ó. A produção, ela tem que ser regida por receitas. Mas não existe receita de bolo. Não, ninguém tá falando de receita de bolo, que é tudo igual. Mas nós estamos falando que nós temos que ter padrão. Um padrão mínimo. Como é que... você tem que ter um padrão. Não vai ser o melhor pão de queijo? Não, mas ele tem um pão de queijo que assou agora. Tá Entendemos que o pão de queijo aqui é assim. Esse aqui nós estamos aceitando com ele. Aí se um dia chegar diferente, fala assim, gente, por que tá diferente? Porque faltou tal coisa. Fala, então não pode deixar faltar isso aí. E na fazenda sua? É a mesma coisa. Hora de trocar o boi de pasto, como é que o boi chega? No dia que ele chega na sua fazenda, como é que ele vai ficar? Na TIP,
Qual que é a hora que você trata dos seus animais? Qual que é o seu procedimento operacional de trato, de mistura, de avaliação de lote, de medição de score fecal, de limpeza de bebedouro, de embarque de gado, de manejo de pasto? É isso aí, ó. Processo. Processo. Na fazenda tudo é processo também, ué. E o processo para quem... Para dar um... Eu gosto aqui muito... Aqui tá pegando polvilho, não sei o que lá, que eu também não sei receita de pão de queijo. Mineiro sem vergonha que não sabe fazer pão de queijo. Sabe comer, né? Pão de queijo não sei o quê, queijo curado, não sei o quê, polvilho, exatamente. óleo, tal, papapá. É uma receita, pegou um tanto de insumo, amassou, assou, de um determinado tempo, o boi, nós compramos o boi, compramos uma ração, mistura pra cá, trata dele, fez ele crescer e vai colher lá no final. A mesma coisa. E outra, sobre processo em fazenda, eu gosto muito de lembrar, as fazendas bem-sucedidas, invariavelmente, todas têm processos, elas não estão descritas. Como a dona, quem faz o pão de queijo, o fazendeiro antigo, nós temos alguns aqui ainda, que clientes e amigos nossos, nós temos pessoas que estão há 70 anos na mesma fazenda. Então isso, na verdade, ela montou um processo muito bem desenhado. O que compra, quando compra, como faz, como produz, como pesa. E o que acontece é que muita coisa evoluiu e a maioria dessas pessoas talvez não evoluíram junto. Mas os processos dentro de uma fazenda de um cara, de um senhor fazendeiro de verdade, né? De um cara padrão, é realmente fantástico de ver. Né? Esse é que a turma que fala assim, e aquele senhor lá, vamos usar até uma expressão como o povo fala, né? Aqui vem enjoado, sistemático. Esse é o bom. Esse é o bom. Só que esse processo... Ganhador de dinheiro. Só que esse processo, o que é o problema disso para hoje? Tá na cabeça dele. E tá na gestão dele, tá com ele. Aí, às vezes, ele tem um gerente de 30 anos, um capataz de 20, 30 anos. Só que quando as outras pessoas trocam, e hoje troca muito, isso aí, infelizmente, a rotatividade é alta, às vezes esse caminhar não passa tão jeito. Então, e hoje você tem operações cada vez maiores, que nós estamos falando, que entram pessoas, saem pessoas, que a gente tem que escrever isso. Exatamente. Que a gente tem que colocar isso aí e tem que seguir isso. É fácil? Não, mas tem que ser feito. Nós estamos aprendendo com a nossa indústria. Pop para tudo aqui. Pop, lá tem já o pop do café e do pão de queijo. Mas voltando aqui pro centro da nossa conversa, Gustavo, que está super agradável, tem uma outra pergunta para a gente aqui na Campo. Essa é a maior de todas. Falei que eram duas, essa é a segunda, né? Primeiro, qual é o maior erro? E essa aqui é o seguinte. Qual é a lotação ideal para TIP? 5A ou 10UA? A lotação ideal para TIP é aquela que você tem capim todo o tempo que o animal está lá. Você pode ser com 5A, pode ser com 10UA. Então a fazenda que a gente fazia 8A por hectare. O dono falou assim, nós vamos ter que aumentar para 10, porque eu quero aumentar o volume de gado que eu vou engordar na TIP. Eu falei, vai dar pau, desculpa a expressão. Uhum. Ele falou, não, cada um tem seus problemas, mas eu quero aumentar, o de vocês é dar um jeito para esse negócio aumentar. Aí nós começamos a adubar as áreas de TIP. A fazenda aumentou a produção de forragem, certo? Aumentamos o capim, aumentou o gado, sem prejuízo nenhum no desempenho e nada. Sim, caiu 10 gramas o ganho de carcaça de um ano para o outro, saindo de 8 para 10 cabeças por hectare. Na seca na água. Aumentou 25%. Entendeu? Então, assim, pode ser 5, pode ser 8, pode ser 12. Pode ser, depende da quantidade de capim que você produz. Entendeu? Você tem que ter comida para aqueles animais. Esse é o ponto. Tem lugar que está fazendo TIP que se colocar 5 cabeças é muito. E tem lugar... Eu visitei até um cliente de vocês, trabalha com 12 cabeças por hectare na época das águas. Uhum. Eu tive a oportunidade de visitar uma propriedade de vocês, sobrando capim. Talvez possa até aumentar um pouquinho mais. E eu escutei uma desses dias que o cara tá com 10, 12 UA, que é um piquetão, não tem nada, só é um... Aí não é TIP, né? Seria um confinamento... sem volumoso, né? Confinamento sem volumoso, beleza. Tá lá, tá fazendo, tá ganhando dinheiro, não é cada um a sua, né? Exatamente. Nós já discutimos muito, mas se fosse para você enumerar pra gente, assim, na ordem do que você mais vê, entre 4 pilares de problemas, o que você mais encontra no seu dia a dia? Problemas de nutrição, problemas de manejo de pasto, que nós acabamos de falar, problemas de genética, gado ruim ou gestão? Sim. O que mais reclama? Da onde vem o grande, né, gargalo? Fala, tá travando.
muitas vezes assim, ó, todos esses são problemas encontrados frequentemente, tá certo? Assim, ó, mesmo a TIP, né? Você falou assim, genética, Genética, pasto ruim. manejo de pasto, nutrição ou gestão? Nutrição, que do que diz falta de comida, formulação errada, assim, ó, gestão do trato, fornecimento, equipamento errado, Sim. coxo ruim. Tá. Manejo de pasto, é o que você acabou de citar. Às vezes a pessoa não está olhando bem no pasto, né? Não está cuidando do pasto como deveria para o negócio performar na melhor forma. Né? E genética ou gestão? O que eu vejo mais recorrente aí no campo, assim, o que eu vejo mais recorrente no campo como um problema que eu identifico é a questão do faltar o pasto dentro dos processos de TIP. É o que eu mais vejo isso acontecendo, uma dieta balanceada para uma coisa e ela acaba sendo desbalanceada por isso, e isso começa a causar prejuízo financeiro. Nós já fizemos um experimento que a gente tinha pasto até o fim e pasto que acabava com 60 dias depois da TIP e ficava quase com um rapador lá, só os talinhos lá pro final. A gente gasta 15 a 16 quilos a mais de ração por cada arroba engordado. Mas é o que você falou. O boi sai lá, entendeu? Assim, não é que dá um grande problema. Só que 15 a 16 quilos pode ser por a arroba, diferença entre o lucro... Dá 100, 100 e poucos quilos a mais da ração daquele boi para isso. Botar aí 1,10, 1,20, depende do custo seu de ração, mas põe a R$1, 1,20, são 100, 150 reais a mais que você está gastando por boi para produzir a mesma coisa. E isso às vezes é 30, 40 ou 50% do lucro do cara conforme a operação da TIP dele, entendeu? Então esse é um problema que eu vejo muito recorrente. Certo. Só que ele é muitas vezes banalizado. Por quê? Porque como está dando muita ração, quando acontece isso, o gado come mais e sai. E ele não tem um comparativo do outro que foi melhor, entendeu? Ótimo. O que se mais reclama são das dificuldades operacionais. E aí está muito em cima de questão de mão de obra. Entendeu? Aí é em qualquer local. Mas o que eu acho é que aí o que eu acho que também é outro grande ponto é que assim, eu vejo muito isso fazendo o seguinte: como está nesse ambiente pasto, há um maior, vou usar uma palavra talvez pesada, mas há um maior desprezo pela rotina mais pesada. Entendeu? Tipo assim, num confinamento, que os boi estão lá, não tem o que comer, não sei o que lá, priva-se tem uma prioridade um pouquinho maior pela rotina. Eu sei que tem gente de confinamento que fala, você não conhece o confinamento daqui da minha região. Nós estamos falando de geral. Mas como ali não tem plano B, tem que tratar daquele jeito, então na TIP você vê que oscila muito mais. O que a gente vê? Que essa oscilação do rigor da gestão, da operação, ela talvez seja um grande problema, assim, que essa causa problemas maiores, entendeu? O pasto é ruim, é o que eu vejo mais presente. Sim. Agora, esse problema da gestão, você só vai ver se você acompanhar a fazenda. Não, se você visitar só... Coisa, na hora que o que acontece muito, que quando pesa o boi, não deu, aí vai encontrar um culpado nessa hora... não sei o que não funcionou e tal. Normalmente é a empresa de nutrição que é a culpada. Não, tem um amigo meu que fala assim, a culpa é minha, eu atribuo ela para quem eu quiser. Isso entendeu? aí. Então, assim, ele vai culpar todo mundo, menos ele. Mas, assim, esses são os problemas. Fala assim, então, só resumindo, assim. O que eu mais vejo, mas é porque o ver, ele é pontual, né? Eu vejo fotos, né? Muitas vezes, tem algumas propriedades que a gente vê o filme. Mas se você não vê ninguém mais no Brasil... mas assim, mas você tem que... Pra você ver o filme... 24 horas. Não, mas pra você ver o filme, você tem que acompanhar a propriedade para entender que ela tem problema. Assim, você tem propriedade que tem, você tem propriedade que não tem problema de gestão de trato. Então, vocês têm que acompanhar o dia a dia, mas eu acho que isso é o que mais acontece. Perfeito. Então, gestão de trato, manejo de pasto. O maior erro conceitual é realmente não entender o conceito e faltar capim, né? O maior problema é faltar capim, que você já disse. Então, estamos aí com os principais problemas do negócio da TIP. Dando uma parte aqui um pouco mais... trazendo para uma discussão mais teórica. O Brasil está preparado tecnicamente para ter uma TIP de larga escala ou ainda é um nicho de mercado? Não, eu acho que é assim, a TIP de larga escala, você fala assim, como... Como um negócio, tipo... Inclusive, se você tem algum número sobre quantos por cento... Nós temos um número do Maurício Palma, que é o confinamento saiu de 5 milhões de cabeças confinadas em 2021 para 9,7, 9,5 milhões de cabeças confinadas. Praticamente dobramos o tamanho do confinamento. Do início, da pandemia até agora, nós dobramos a quantidade de quadro confinado. Isso assim,
Ou nós dobramos, nós conseguimos visualizar que conseguimos números melhores também. Não vou, né? E pode ser muito maior, porque o Brasil é uma imensidão que ninguém dá conta de. Mas exatamente. Assim, você tem algum número? Se a TIP nós vamos ter. Não. Isso vai. Vamos. Esse levantamento que nós estamos fazendo é uma intenção de conseguir levantar alguma coisa, mas não é um censo. É um levantamento, né? Mas assim, o que a gente tem visto, assim, o que eu tenho visto aí, a gente roda bastante com essa, assim, digamos assim, é avassalador o crescimento dessa técnica. Avassalador. É avassalador. É assim, ó, eu visito propriedades e mais propriedades, eu, graças a Deus, assim, tenho a oportunidade de visitar via empresas, via eventos, via não sei o que lá, muitas propriedades pelo Brasil. E cada vez mais a gente vê. Tem uma propriedade, é o famoso, tirou um cantinho dela ali, faz um corredor, coxo de um lado, coxo do outro, virou uma área de TIP. Aquilo era 100 hectares, que engordava 100, 150 boi por ano. Passou tá certo? 600, 700, 800. Não, por giro, né? Por giro, exatamente. Vamos botar na 5A, vamos botar nos 5 bois, virou 500 por giro, vira 1.500 boi. Então saiu de uma casinha, virou um prédio de 15 andares. E é isso que tem acontecido assim, ó, recorrente, Ademar. E a necessidade de investimento é relativamente baixa, né? Baixa. Essa é a democratização do negócio, né? Por isso que eu falei que é uma técnica muito democrática e tal. E o que acontece? Ela é baixa. E outra, se porventura num cenário daquele tiver um cenário muito ruim, dá 0,3 naquela área termina ali. Termina aquele lote lote ali. Dá mineral né? naquele coxo. Entendeu? Ele não vai perder nada do que ele fez. Ele dividiu aquele pasto, ele pode dar ali sal mineral, pode dar densado, pode dar 0,3, pode dar 5, pode dar 1%, pode dar o que for, não está casado. Agora, se ele montou uma baía de confinamento, muito pelo contrário, só extremamente a favor dos confinamentos. Extremamente a favor dos confinamentos. Mas você montou um estrutura de confinamento é para usar no modelo confinamento. Entendeu? Tem várias vantagens frente à TIP, tem outros pontos. O que aconteceu? A propriedade que ela falou assim, eu nunca ia engordar boi, eu nunca ia fazer um confinamento. O que eu mais escutei assim, ó, confinamento mesmo, eu não ia fazer porque não é meu modelo, não é meu negócio aqui e tal. Agora aqui eu faço. E também, se esse ano eu não quiser fazer... Manda mais o negócio. Faço aí também, eu sigo recriando aqui, mando esses boi para um boitel, sabe? Então, vai embora. Então assim, ó, nós vamos ter que entender esse número aí. Não sei se ele é 1, 2, 5, 10 milhões, mas ele é crescente, forte, isso. Muito. Assim, é o que você fala assim, ó, é esse modelo da fazenda, assim, ó. Ele vem dentro de uma fazenda, numa pequena área, que ao invés de engordar 100, 200, engorda mais de 1.000. E aí virou o dreno do boi. Acaba com os boi magros do cara. E ainda temos o advento do DDG, que ajudou demais, né? Isso é uma outra coisa que veio para mudar, né? Bom, nós estamos caminhando aqui para o final, tem mais 3 perguntinhas só, Gustavo. A TIP compete com o confinamento ou ela complementa? Eu acho que nenhuma estratégia compete com a outra. Eu acho que assim, usando algumas palavras fortes, eu acho que é burrice ficar querendo comparar um negócio com o outro até. Acho que assim, tem negócios que... Existe muito assim, ó, existe uma coisa que o cara tem que parar para pensar muito, assim, ó, eu vou sair do zero e vou montar. Então como é que vai ser? Aí ele tem que parar para pensar e, entre aspas, o recurso é finito, a estratégia ele tem que olhar e falar, ó, nessa minha propriedade, casa-se melhor isso aqui, por causa disso. Por exemplo, a TIP, eu vou lá e faço um prédio, que eu falei, de 10, 15 andares, um negócio. Mas eu ainda tenho que usar a área do pasto. Aí, eventualmente, na propriedade, o que ela vai recorrer? Ela vai precisar que você vai lá e concentre, tire o gado todo do pasto para liberar a área, porque não dá para ter pasto, entendeu? Ele tem que ter outra categoria e tal. Então, são estratégias diferentes. E você pode ter numa fazenda hoje, algumas fazendas que trabalham com a gente propõe para as pessoas fazer o seguinte, ó, otimiza essa TIP na época das águas, vai chegando no final das águas, você vai diminuindo ela e vai aumentando o gado confinado. E aí você enche o confinamento, roda, aí depois vai chegando, começa o final da seca e início das águas, você vai diminuindo a lotação do confinamento, aumento da TIP. Porque se eu acho que as nossas fazendas têm que ter, assim, o 777, muito vai falar, desmama, recria, põe no confinamento e engorda. Hoje, eu continuo fazendo isso, mas assim, ó, se eu acho que tem uma coisa que é a mais saudável numa fazenda, ele vender boi todo mês. Isso é maravilhoso. Toda semana ou todo dia, depende do seu tamanho. Entendeu? E aí o que você tem? Hoje você tem ferramentas
que vão te permitir fazer isso. Porque conforme o lugar que você está, em São Paulo hoje, está contornado o negócio. Hoje assim, ó, projetos de tipo em São Paulo, ali no miolinho onde a gente está, não tem sentido, porque você tem uma área de cana extremamente densa, uma briga pela cana muito grande, então é confinamento. Beleza. Você pulou um pouco mais para o oeste? Não, já cabe TIP. Entendeu? Você veio para Goiás, você veio para Mato Grosso, sei lá. Mato Grosso, questão ambiental de confinamento, muito complicado. Por isso que a TIP é o que mais cresce lá. Entendeu? E outra, chega na época da chuva, cara, um confinamento em local que chove demais, chove concentrado. Demais, 2.000 milímetros. É diferente. São 1.000 e poucos milímetros, estrutura diferente. Então, assim, você tem dezembrão. Num confinamento chovendo 500 milímetros, moço, ó, é feia a coisa. É um mês igual esse aqui de janeiro, com 400 milímetros no Goiás. Entendeu? Tem 10 dias que só chove. Vai lá, assim, por mais que você tenha estrutura, é feio de ver. Você tem que diminuir muito a lotação, não é gostoso. Ah, mas vai. Não, entre vai e ser bom, entre vai e dar dinheiro, tem diferença. Entendeu? Então, tem vários pontos. Então, acho que são estratégias complementares. E alguns projetos... E até regionalizada, pelo que você disse, né? Isso. Elas são complementares e regionalizadas. Você deu uma bela de um exemplo, regionalização do negócio, né? Como é que você vai fazer uma TIP numa fazenda que está lá... Você vai tirar a cana para fazer TIP, não faz sentido. Mas você está num lugar que tem pasto, você tá... Essa aí dos 100 hectares de uma fazenda grande, pega esse lotinho aí e faz ali. É maravilhoso. Exatamente, entendeu? É lindo, então, assim, né? é lindo. É o primeiro passo. Exatamente. Um passo sólido, tranquilo, né? Por isso é que... E hoje nós temos propriedades que começaram com isso, organicamente, e cresceram, que são grandes projetos de TIP. Tem uma outra questão, aí já não é pergunta que fazem muito para cá, mas é uma coisa que eu penso muito. O gado de leite, num determinado momento, nós tivemos uma grande saída de produtores da produção de leite, né? Hoje está muito concentrado em grandes produtores, com sistemas altamente tecnificados, e produtores realmente que ele ali com a família, uma agricultura, realmente uma produção familiar. E na pecuária de corte, num horizonte assim dos próximos 5 anos, quando você está correndo de manhã lá, passa na sua cabeça para os próximos 5 anos, quem não intensificar vai sair da atividade, Gustavo? Não, eu acho que assim, já está saindo, está diminuindo, né? Isso que a gente está falando assim, ó, dos projetos, principalmente, eu acho que assim, o que eu vejo que é normal em todos os setores, em tudo que acontece, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, essa redução do número de produtores, infelizmente, tá? Isso tende a acontecer, tá? Não é só intensificar, ele tem que se profissionalizar. Certo. Entendeu? E não quer dizer que ele tem que ter 10 cabeças por hectare ou ele tem que fazer TIP. Tem gente que vai ganhar dinheiro. A nossa atividade permite ganhar dinheiro de diversas formas, desde que seja bem feita. Tá certo? Boa. Diversas formas. Essa nós temos que guardar. Não nossa atividade ela permite ganhar dinheiro. De diversas formas, desde que ela seja bem feita. Desde que seja bem feita. É igual fala vai assim... Vai virar um corte. Não, pode fazer o corte. É igual fala assim, ó. É igual fala assim... qual suplemento é melhor? Eu falo, qual que você faz correto? Qual que você é para comer 1 quilo, você dá conta de entregar 1 quilo, ou se é para comer 10 quilos, você dá conta de entregar 10 quilos, ou se é 100 gramas, dá conta de entregar 100 gramas. Porque o problema é você querer achar que é degrau, que você tem que fazer mais, que você tem que sair do 300 e ir para 1 quilo, que você está progredindo. Só que aí você não faz errado, aí você faz errado, aí você está regredindo. Você só gasta. Você está regredindo tecnicamente. Tá? A técnica tem que ser correta, tem que ser feita correta, né? Espetáculo. Entendeu? Então isso é extremamente importante. Aí, eu até me fugiu o que a gente falou. Você falou sobre a ideia, vai sair da atividade ou não nos próximos 5 anos. Né? Então, eu acho que vai ter gente que vai sair por essa não profissionalização. Entendeu? Porque você está vendo muita gente entrando extremamente profissional, entrando com outro olhar no negócio, entrando, jogando... Não é que é grande ou pequeno, não, mas entrando da forma muito correta. Então, acho que vai sair. Só que eu vejo que assim, pelo jeito que tem jeito de ganhar dinheiro de diversas formas na nossa atividade, e a nossa atividade é muito grande, porque quando fala assim, acabou as vacas do Brasil, acabou o gado do Brasil, não sei o que lá, recorde de abate de vaca aí ano após ano. De novilha então nem se fala. Não, mas novilha virou um outro negócio, carne novilha. Mas assim, é um recorde de abate de vaca, de fêmea, não sei o que lá. Então quer dizer, tem em todos os estados, tem em todos os municípios do Brasil, e é muito grande. Então assim, tende a existir uma concentração cada vez maior. Porque antigamente, você falou, quando a gente brincou, 2010, 2011, 2012,
Quando você falava num confinamento de 30 mil cabeças... Não, aquele que nós somos era muito grande, era 7 mil na época, né? Nós fizemos um evento lá, você lembra? Lembro, entendeu? Então assim, era gigante. Não estou falando que é grande, que é pequeno, não estou desprezando o número de ninguém. Mas hoje um confinamento de 7 mil cabeças não é um confinamento grande. É isso aí. Entendeu? Então assim, ó, olha o que aconteceu em 12 anos. 15 anos no máximo. Entendeu? Olha o caminho. Só que olha ultimamente a velocidade aumentou muito da pandemia para cá, né? A velocidade e ainda essa crise forte muito. que a gente teve aí e tal. E a velocidade vai aumentar muito. Por isso que eu acho que assim, ó, e principalmente essa operação profissional de engorda em bois confinados cada vez vai ficar maior, não só por unidades, mas por grupos de operação. Entendeu? Eu tenho enxergado isso aí não é só enxergado, não tem que chegar. Tá aí, ó. É porque um grupo muito grande aceita uma margem por indivíduo muito menor. Aceita não, ela sobrevive com uma margem menor. Exatamente. Aceitar aceitar ninguém aceita, ninguém não. aceita. Ninguém mas sobrevive com uma margem muito menor por cabeça. Exatamente. E aí a escala... E aí ele vai ter força para aguentar as pancadas, tem poder de negociação, entendeu? Então ele vai ter... Parceria com frigoríficos, né? Parceria com frigorífico e tal, não sei o que lá. O grande dificultador desse processo é compra de boi. Entendeu? Isso é um grande gargalo. Então esse é um caminho. Mas a recria, a cria ou a engorda na TIP em pequenas áreas, esse ainda vai continuar sendo ainda. Acho que ainda é uma atividade ainda muito pulverizada. Mas cada vez mais teremos grupos maiores em fazendas e multi-operações, que é o que está acontecendo. Pode olhar aí, o mercado está mostrando. Está contando isso. Só não vê quem não quer. É isso aí. Bom, eu gostaria aqui, para a gente caminhar para o nosso final aí, Gustavo, nós vamos deixar nós dois aqui, conversamos um dia aqui. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o produtor, mas não para o produtor que já é profissional. Vamos fazer assim, a pessoa que vive do negócio, ou que não que vive do negócio, mas que atue profissionalmente no negócio e que quer evoluir mais. Então, desenhando a persona desse produtor, um cara já profissional, e ele quer evoluir mais, mas ele tem muito medo de errar, que esse é o maior... A pecuária ela é uma atividade muito conservadora. E o que você diria para esse nosso pecuarista? Não, eu diria para esse nosso pecuarista o seguinte, ó, assim, ó, são vários pontos aí que a gente tem que cogitar para ele. Ele vive do negócio, ele é profissional, ou mesmo que não viva, porque hoje tem muita gente que não vive do negócio, mas o negócio é profissional. Exatamente. Isso aí não existe. Ninguém quer. Isso já foi do passado. Já foi do passado. Essa conversa. Tem fazendeiro de fim de semana melhor do que o que mora lá. Muitos são. Na verdade, tem sido melhores, muitos deles, entendeu? Exatamente. Porque eles vêm com a cabeça aberta, vêm com a cabeça de querer acertar e de fazer um negócio bem feito. Positivo. Então, esse cara, o que eu tenho que entender? Eu falo assim, ó. Primeira coisa sugestão para você é o seguinte. Tenha sempre a sua cabeça aberta. Porque não é porque você está fazendo daquele jeito que aquele jeito continuará sendo o melhor jeito para sempre. As coisas mudam, tá certo? Não existia podcast há tempos atrás, não existia telefone. Telefone era um patrimônio, que tinha uma linha de telefone antigamente, era um patrimônio. Você vendia, comprava, alugar, né? Alugava. Meu pai para comprar uma casa lá, ele deu uma casa, uma linha de telefone e um carro numa outra casa. Então assim, isso é ridículo pensar hoje. Eu falo, não, mas isso é telefone. O boi é a mesma coisa. O boi era reserva de valor. O boi hoje é desse jeito. Tem coisas que eu, na pesquisa, que eu falava assim, isso não funciona, isso não vai dar certo. A gente vai fazendo, vai errando, e vai acertando, e vai melhorando, e vai fazendo, e passa a dar certo. Então tem um monte de coisa. Tipo, a TIP é um negócio de pensar assim, quando a turma fazia SEMI, que era dar 4 kg de ração para um boi a pasto, ficava, desculpa a expressão, cagando de medo de dar BO no boi, hoje nós damos 10, 12 kg de ração com tranquilidade. Sem medo nenhum. Sem medo nenhum. Então, quer dizer, é uma evolução. Então, o que eu acho pior que tem, eu falo aqui é o seguinte, ó. Vou falar um negócio. A gente falou até de POP aqui agora. E ontem eu estava numa reunião, mais ou menos na hora dessa, discutindo um POP de uma fazenda. E eu falei assim, ó, o que você tem que pensar? Que eu vou voltar até um pouco nisso. Mas assim, ó, você desenha um procedimento operacional. Aí você segue aquele procedimento operacional. Não tem muita discussão, segue ou não segue ele. O que você tem que fazer de tempos em tempos é voltar nele e rever se ele tem mudança. Eu falo que é igual lei. Lei você cumpre. A gente pode discutir se nós vamos mudar a lei. O POP é a lei de uma fazenda. Isso. Então a gente cumpre a lei. Então, aí por que a gente acabou de falar de POP? Então, você está falando que o trem... Não, agora eu posso virar e falar assim, ó, não é mais essa xícara. Agora o POP é essa xícara.
Entendeu? É isso. Mudamos o procedimento visitar, porque evoluímos. Visitar o que você está fazendo que pode ser melhor, né? Isso é evolução pura. Como o produtor faz isso também? Ele visita, ele conhece, ele vai em evento. Você vai no evento, um dia é um bombardeio de um monte de coisa que deixa a cabeça de gente mirabolante, mas tem que parar e filtrar. Né? O que daquilo eu consigo implementar na minha propriedade? Vai lá, você buscar 2, 3, 5% que você aprendeu e ajustar, tá bom. Visita a propriedade. E o que eu falo? Às vezes o meu estilo assim, ao mesmo tempo que na pesquisa de criar coisas novas, as mudanças na fazenda para mim eu sou conservador. Assim, a gente sempre propõe mudanças, mas no estilo conservador. O que eu falo assim, ó? Não faça experimento na sua fazenda, mas faça experiências. São duas coisas diferentes. O que é um experimento? Você quer falar que A é melhor que B. Para falar que A é melhor que B, tem que ter um cuidado danado, porque muitas coisas interferem num teste que você está fazendo para comparar A, B, 2 produtos dentro da sua propriedade, é um perigo danado. E mais perigoso, mas você fala, mas eu fiz e deu desse jeito. Eu falo, mas você fez errado. Aí sabe o que é? Você tem uma conclusão de algo errado. Vixe, aí é a pior coisa que pode acontecer. E você tem uma certeza que você fez e você mediu. Mas você tem vários fatores que interferem. Então você tem que ter vários lados de um jeito. Tem um critério da pesquisa para você falar que A é melhor que B. Mas a experiência, para o cara que tem medo de mudar, e eu acho que ele tem que ter esse critério, porque ele está mexendo com a vida dele, é um negócio dele. Mas o que a gente sempre desafia? Vamos fazer numa parte do gado. Entendeu? Vamos pegar um lote, vamos pegar uma coisa que eu brinco assim, que não machuca a fazenda, e vamos testar ali. Testar no sentido de ver assim, ó, porque o grande problema não é se aquilo funciona ou não. Aí existe uma frase aí no mercado, no campo, que fala assim, na prática a teoria é outra. Né? Eu não vou nem pedir para sua opinião dessa frase, não, eu já vou falar logo a minha, porque assim, essa para mim é a frase mais errada que existe. Aí você fala assim, não, mas eu sempre pensei nisso. Não, eu falo assim, se você fizer uma teoria, só que se você fizer errado, aí dá errado mesmo. A teoria corretamente, ela é perfeita. Ela é perfeita. Senão não teria evolução. E eu vou te falar, nós somos provas disso. Nós temos 20 anos aí de pesquisa no campo, cara, e tudo que a gente pega e apropria no campo, mas assim, cola, dá certinho, funciona igual. Agora, quando você fala, tem que tratar com tal coisa e o cara faz errado, aí vai dar errado mesmo, entendeu? Então, o que é o importante de qualquer coisa que você for mudar? O que você tem que ser aficionado por tentar fazer da forma correta. E se você pegar e mudar tudo de uma vez, um errinho vai impactar em tudo. Entendeu? Então, você tem que ir você não vai nem ter condição disso. Você vai entrar numa espiral. Nós temos um caso de clientes nossos aqui que o aumento do tamanho é outra coisa muito importante para esse caso aí. O aumento do tamanho, a escala aumenta demais que você não consegue. Exatamente. Você não consegue. Você começa a colocar a casa em ordem e compra outra fazenda ou dobra o tamanho do gado. Isso é uma das coisas que realmente... Isso é um grande desafio. É muito bom, mas é desafiador, né? Porque eu conheço alguns projetos assim. Não dá para você fazer pop, né? Eu conheço alguns projetos assim que são bastante arrojados e assim, é desse jeito. Mas assim, independente disso, assim, ó, o que a gente fala assim, ó, não é que eu sou contra crescer, não. Crescer dói. Crescer dói. Mas assim, ó, o crescimento, aí o que eu vejo assim, ó, eu tô crescendo, porque eu tô copiando e colando esse modelo crescendo, aí o que a gente tem que ter? A capacidade operacional de repetir. Então, isso é um ponto. O outro é a mudança. Eu vou mudar um negócio. Eu vou alterar. Tem hora que você altera, beleza, porque você está tendo um problema e você está tendo uma correção. Agora nós estamos discutindo assim, a pergunta que você me fez, eu interpreto o seguinte, teoricamente está dando certo. Só que se eu ficar parado aqui, eu vou ficar para trás. Isso. Eu tenho que evoluir. Isso. Então, como é que eu faço essa evolução? Eu vou testando em algumas partes pequenas, em alguns lotes, em alguns grupos, para entender aquilo, para aprender com aquilo. Seu time aprender, porque não é só que a técnica vai dar certo ou vai dar errado. Não é que eu vou testar a técnica. Eu vou testar se eu consigo fazer a técnica da forma correta. Dentro da minha casa. Dentro da sua casa. Aí é que muda. Entendeu? Esse é o grande ponto. Então a gente fala, quando eu consigo falar assim, vamos, nesse lote aqui, vamos fazer desse jeito. Vamos fazer em tudo. Não quero em tudo. Vamos fazer só nessa parte aqui. E nunca comece pelo pior, comece pelo melhor. Boa. Nunca vai fazer um teste desse, a turma adora falar, vamos pegar os ruins então para ver se esse trem funciona. Não, Aí, não, você começa pelo... mas aí é fácil. Mas exatamente, porque o erro vai ser... O difícil vai ser você fazer certo. Então você já pega o bom, que vai aguentar um pouquinho mais do erro para dar certo e para equilibrar. Entendeu? Então, assim, esse é o grande pasto, ponto. O melhor lote, né? Mais apropriado para aquela época. Um produtor, o peso ideal, né? Não vou falar nome, mas se um dia ele escutar, ele vai ver isso aí. Ele só fazia uma recria de
2 anos e pouco, ele só queria matar boi pesado, mas boi pesado mesmo, mas ele queria fazer uns recreios de 2 anos, de 18 meses para 2 anos. E ele falava, esse trem de 1 ano é muito curto, vai não sei o que lá, meu gado. Aí 1 ano, muito boi, mata 20 mil boi por ano, e tirou 66 cabeças, eu lembro certinho disso aqui. Na cabeceira. E foi lá e fez e tal, não sei o que lá. Não tem mais um boi de 3 anos lá. Mas ele começou com aquilo, foi virando, foi ajustando, e foi. O Angus ele fazia com 2 anos, e o Nelore ele queria mais tempo. Na hora que ele viu acontecer, e que o gado dele respondia daquele mesmo jeito, ele mudou todo o sistema dele. Entendeu? Então assim, mas ele fez correto, ele começou com pouco. Entendeu? Viu o resultado dele, não é da pesquisa, não é do vizinho. Ele viu o resultado dele e foi mudando. Então acho que a grande questão da mudança é isso aí. A gente não muda assim. Toda mudança abrupta pode ser até legal, mas às vezes é muito difícil de conservar ela. Entendeu? Ela tende a voltar. Tá certo? E você tende a ter dificuldade. Isso mudança agora. Por si só já mexe com todo o time. Tem uma torcida louca ao contrário, que qualquer coisa, por melhor que seja, ela dói. Crescer e mudar dói. É o que você falou. Exatamente isso aí. Então, isso são 2 coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Para quê? Para implementar uma técnica da forma correta. Aí ela tem chance de dar certo. Se não, meu amigo, na prática a teoria vai ser a mesma. A teoria fala que se você fizer errado, vai dar errado. Maravilha, mestre. Muito obrigado. Eu acho que assim, como eu disse, nós já estamos aí com... Quanto tempo aí, Felipe, de prosa? 51 minutos. 51 minutos de prosa boa. E eu acredito que vai ser maravilhoso aí. Quem puder nos ouvir, as pessoas que vão nos ouvir no carro, viajando, indo para a fazenda, vai pelo menos chamar. A minha ideia aqui era que as pessoas que fossem nos ouvir ficassem atentas a uma reflexão. Porque nós não temos que... Nós não sabemos o que é certo ou o que é errado. Eu gostei demais quando você disse que tem várias formas de ganhar dinheiro, eu concordo. Não tem forma errada, tem formas diferentes e tem modelos, tem o estilo da pessoa, a forma, as características pessoais impactam absurdamente. Né? Ademar, não é que impactam, elas são definidoras. Exatamente. Elas são definidoras. E o maior erro, às vezes, do técnico é querer mudar o sistema de produção da pessoa pelo aspecto técnico e não pela definição do perfil da pessoa. O que a gente tem que tentar, assim, dentro do perfil de cada um, dentro do perfil de cada um, dentro da aptidão da fazenda, o que nós vamos otimizar dentro daquilo. O técnico tem que ter essa capacidade, só que o técnico quer chegar com um pacotinho tecnológico dele engessadinho, né, e tal. Não, mas só dá certo se for desse jeito. Não, você tá errado, filho. Entendeu? Você tem que chegar dentro do que existe ali. E hoje, assim, e você vê isso porque a gente anda e vê dos mais diferentes jeitos e da forma do arrojo, de compra, de não compra, de assim, o cara sai do ciclo completo, faz só recria, engorda, faz só engorda. Eu já conversei com alguns que assim, eu tenho alguns que eu acompanho, assim, que a gente conhece. E, rapaz, não é que fala pra ele que tem que comprar um garrote, ele já quer morrer, ele só quer girar um rápido, engorda, não sei o que lá. Tem outros que eu já virei pro cara e falei assim, quão disposto você tá a todo dia receber um vídeo no seu celular de lote de bezerro pra você poder comprar bezerro e entrar no mercado e falar assim, eu não quero isso pra minha vida. Eu falei, então continua com suas vacas. Agora teve uma consultoria que falava, mandou ele acabar com as vacas dele porque ia dar mais dinheiro, só que... E o jeito dele viver? Aquilo não era o único negócio dele, entendeu? Então assim... Então tem jeito mesmo que for, ia ser pior, o cara fazer uma coisa que não gosta, a chance de dar errado é monstruosa. Às vezes não gosta, não tem aptidão, não sei o que lá. E tem outros que estão acabando com as vacas, porque fala, Deus me livre minhas vacas, eu não quero mais elas, até gosto, não sei o que lá, mas o meu negócio é girar mais rápido. Então cada um tem o seu jeitão e nós temos que respeitar isso aí. E dá para ganhar dinheiro de todos os jeitos. Dá para ganhar dinheiro, mas assim, vou dar mais uma pimentada nessa discussão nossa aqui, só para te ouvir, Gustavo. Na soja, na agricultura, cada vez é mais padronizado o modelo de sistema de produção. Né? Os sistemas são mais padronizados. Eu vejo aqui com gado de leite uma padronização no sistema de produção. E, assim, regionalmente, respeitando características regionais, uma padronização. Você acredita que isso vai acontecer no corte? Não, eu acredito que assim, que a gente vai ter um caminho para assim, a nossa padronização ela é muito mais ampla. Talvez essa resposta vai frustrar as pessoas, porque estão vendo, mas a nossa resposta é muito mais ampla do que acontece. Porque assim, nós estamos discutindo aqui igual assim, acho que o Brasil vai crescer fortemente
com o confinamento, que não é que vai, já está crescendo e vai continuar mais. Entendeu? A gente nunca passava de 20% do gado exportado, hoje é 30% da carne exportada. Isso. Confinamento nunca passava ali de 3, 4 milhões de cabeça, foi para 9, avassalador. Isso. E vai crescer mais, entendeu? Só que eu acho que assim, ó, eu enxergo que nós vamos ter cada vez mais uma tendência a esses projetos muito grandes de engorda. Só que isso, a nossa atividade ainda vai permitir que alguns projetos desses de médio tamanho ou menor tamanho ainda vai conseguir fazer engorda dentro dele lá no sistema, desde que ele tenha ciclos para trás. Se assim, ó, dificilmente você vai ter eu não consigo enxergar tipo assim, então você vai ter uma padronização desse jeitão. A TIP crescendo, o confinamento crescendo, a engorda cada vez com mais ração e maiores. Isso, pronto, já é uma padronização. Agora o tamanho realmente né? Só que o nosso tamanho, assim, ele é muito variável e tem muitas... Agora, um cara menor, de onde que ele vem? É o cara que faz recria e engorda. Porque você faz assim, ó, pega hoje, você for lá a DBO lançou, acho que os 20 maiores confinamentos do Brasil, se não me engano, acho que o 20º lugar já fazia 50 e tantas ou 70 mil cabeças. Era assim, tem muitos de 100 e poucas mil cabeças. É que seja 50 mil cabeças. Pensa se o cara for fazer a recria de 50 mil cabeças. Qual que é a área que ele tem que ter? Entendeu? Sim. Sabe? Desproporcional. Né? Então, esses grandes projetos, eles têm que Consolidadores de boi. Consolidadores de boi, tem que comprar boi. Então, o cara que já faz a recria, engorda, ou que tem um ciclo completo, ele tem uma capacidade de tamponar um pouco isso. Por mais que ele não tenha o mesmo poder de negociação do outro, ele está dentro do sistema dele. E aí ele, então um sistema vai irrigando o outro. Um sistema vai irrigando o outro. De um vai irrigando o outro. Não, isso, mas assim, ó, eu ainda acho que ainda vai continuar existindo o terminador de menor volume, desde que ele tenha as fases anteriores. Okay. Entendeu? Entendi. Porque, na verdade, ele vai caminhando com o animal dele. Entendeu? Agora, pequena escala, numa engorda, não é que hoje tem. E ainda vai continuar tendo em 5 anos, em 10 anos, mas tende a ficar mais difícil, entendeu? Mas eu acho que vai ter padrão, só que os padrões brasileiros serão muito mais do que os padrões até do leite e do americano. Porque nós temos vários bons jeitos de produzir muito lucrativo. Potencializando o uso de ração, que parece que é um crime isso, mas não é nada, é uma ótima oportunidade para nós. Confinamento e TIP, né, nós 10. Tem, ainda na época das águas, dando valores intermediários de trato para engordar boi ou para recriar esse tipo de coisa, potencializando o uso de capim. Vim agora, visitei alguns projetos aí, tá voltando com muita força o uso de irrigação em pastagem. Olha só. Tá voltando com a força avassaladora. A força avassaladora não. Avassaladora é logo confinamento. Não vou usar o mesmo. Mas tá usando, tá vindo forte. Tá vindo forte. Pivôs que eram de agricultura, fazendas de agricultura voltando, sendo convertidas para fazendas de pecuária. Só nesse ano eu tive exemplo de vários. E áreas até inclusive de pivôs que eram de agricultura se transformando em pivôs de pecuária com outro foco. Aí ele é tão mais eficiente do que o outro sistema. Então, assim, então, agora, e de integração lavoura-pecuária. Então, pelo menos nós temos vários modelos. Tem uns 5, 6 modelos aí que... Então vai ter uma padronização, mas ela não é... Ela no não leite tem 3, basicamente, tecnificados. Nós temos compost barn, freestall e leite a pasto com pivô, né? Mas se você pensar assim, ó... Sim, nós temos uma... Com toda a minha ignorância do sistema de leite, né? Porque, assim, você até então, né? Que você fica espécie muito independente, você fica isolado dos outros. Mas o compost e o freestyle são 2 formas de confinar. Tá mudando a instalação, mas a concepção é a mesma, né? Você pegar toda a comida, levar para a vaca, colocar lá, ordenhar ela e tal. Então, praticamente Pode ser uma discussão da TIP do confinamento agora. Deve ser até, não sei. Não, mas aí, assim, é pasto ou confinada, né? Vamos falar assim, você tem 2 grandes modelos. Eles têm a estrutura do confinamento, que pode ser o freestyle ou o compost, né? É igual você falar assim, mas tá começando também. Já tem alguns compost de boi confinado no Brasil. Lá no sul a turma aproveitou, mas agora tem estruturas, já tem estrutura no Mato Grosso rodando, grandes, e tem estrutura que agora eu sei ali em Minas Gerais, ali no principalmente com foco na adubação, né? Também na produção. Exatamente, entendeu? Então tem estruturas de compost vindo. Aí nós vamos falar assim, nós vamos confinar esse boi no confinamento tradicional, ou nós vamos fazer um compost. É como se fosse o freestyle ou o compost. Maravilha, mestre. Obrigado aí. Obrigado pela participação, pelo tempo. Eu sei da sua correria. Tá com a agenda super
concorrida. Se a gente não pegasse você aqui hoje, você só poderia voltar aqui em julho. Então, obrigado Imagina. mesmo, Gustavo, mais uma vez. É um prazer para mim poder desfrutar da sua amizade e do seu conhecimento. Obrigado mesmo. É um prazer, é uma honra. Espero que essa nossa conversa aqui que sirva para... É o que você falou, não é nenhuma recomendação, é uma reflexão, né? Reflexão. É pra você pensar. Escuta umas vezes, xinga a gente, fala que é um monte de bobagem, mas escuta de novo, depois para e pensa, reflita. Não concorde não, discorde bastante. Mas teste. Faça a experiência. Exatamente. Obrigadão. Valeu, Gustavo.